Você conhece Guilherme Miller? Caso queira conhecê-lo, clique no card acima ou confira na descrição do vídeo. Os pioneiros de nossa igreja, chamados e guiados por Deus, em sua trajetória de vida, passaram por várias situações, algumas delas felizes, outras conflitantes, perigosas e até mesmo embaraçosas. Hoje vamos conhecer 2 fatos peculiares, curiosos e inusitados ocorridos na vida de Guilherme Miller. Miller e o encontro com o pastor Timothy Cole. Antes da visita do Sr. Miller a Massachusetts, o pastor Timothy Cole, de Lowell, soubera dos resultados obtidos em seus trabalhos em Vermont e escrevera a Miller, pedindo que visitasse aquela cidade. O traje, a roupa do Sr. Miller era muito simples e comum, mais adequado à sua profissão de agricultor do que a de pregador. O pastor Cole, a partir dos relatos de seu grande sucesso, esperava que ele se parecesse com algum distinto doutor em divindade. Quando o Sr. Miller chegou à cidade de Randolph, o pastor Cole obteve a promessa de Miller de seus serviços também na cidade de Lowell, a começar em 14 de maio, e foi solicitado a encontrá-lo na estação. Ele ouvira dizer que o Sr. Miller usava uma capa de pelos de camelo e um chapéu branco, mas esperava ver um cavalheiro vestido à moda. Na chegada do trem, foi à estação encontrá-lo. Observou de perto a aparência de todos os passageiros ao saírem do trem, mas não viu ninguém que correspondesse às suas expectativas em relação ao Sr. Miller. Em breve, viu um homem idoso, tremendo devido à paralisia, com um chapéu branco e capa de camelo, desembarcar do trem. Temendo que esse pudesse ser o homem, e se fosse, lamentando tê-lo convidado para dar uma palestra em sua igreja, aproximou-se dele e sussurrou em seu ouvido: "Seu nome é Miller?" O Sr. Miller assentiu com a cabeça, confirmando ser ele mesmo o Sr. Miller. "Bem", disse Cole, "siga-me." Ele, o Sr. Cole, liderou o caminho, andando à frente, e o Sr. Miller seguindo o mais perto possível até chegar à sua casa. Isto é, o pastor Cole foi à frente e o Miller teve que ir atrás, quase correndo atrás dele. Ele, Cole, ficou muito chateado por ter escrito para um homem com a aparência do Sr. Miller, que, concluiu, não poderia saber nada a respeito da Bíblia, mas se limitaria a discursos sobre suas próprias visões e fantasias. Essa leitura ele fez por conta da aparência do Sr. Miller. Após o jantar, ele disse ao Sr. Miller que supunha ser hora de ir à igreja, e novamente liderou o caminho, com o Sr. Miller seguindo atrás. Ele mostrou ao Sr. Miller onde era o púlpito, mas não sentou-se no púlpito com o Sr. Miller, sentou-se entre a congregação, lá embaixo com as pessoas. O Sr. Miller leu um hino, que depois foi cantado. Ele orou e leu outro hino, que também foi cantado. Ele se sentiu desconfortável por ficar sozinho no púlpito, mas prosseguiu. Escolheu como texto: "Aguardando aquela esperança bendita e a gloriosa manifestação de Cristo." O pastor Cole ouviu a pregação por cerca de 15 minutos, quando, percebendo que ele, Miller, apresentava apenas a palavra de Deus e que ele abria as Escrituras de uma maneira que honrava a ocasião, como um trabalhador que não tem de que se envergonhar, subiu ao púlpito e tomou seu lugar, reconhecendo assim que Miller era um homem enviado de Deus com uma pregação importante e necessária para seu tempo. O Sr. Miller deu palestras ali de 14 a 22 de maio e novamente de 29 de maio a 4 de junho. Um glorioso reavivamento se seguiu e o pastor Cole adotou completamente suas visões, isto é, as visões, as ideias e interpretações de Miller, continuando por 6 anos como um defensor devoto dessas visões.
Em 25 de julho, o pastor Cole escreveu ao Sr. Miller que, desde as palestras, tinha batizado cerca de 40 pessoas, e que 60 ao todo haviam se juntado à igreja, e ainda há alguns que estão buscando o Senhor. O Sr. Miller diz de sua visita: em Lowell, também me tornei amigo do meu irmão Josias Litch, que havia abraçado previamente, isto é, anteriormente, minhas visões, que desde então as ajudou a se estender por suas fiéis palestras e escritos, isto é, Josias Litch pregava e divulgava as palestras e escritos de Miller, e por sua conduta enérgica e consistente. O próximo fato interessante ocorrido na vida de Miller é Miller e o caso do frenologista. Miller estava perto da cidade de Boston e um amigo o levou a um frenologista em Boston. Um frenologista era uma pessoa que examinava as saliências na cabeça de uma pessoa. E ao examinar essas saliências, ele teria uma ideia clara do caráter da pessoa. O frenologista começou a palpar a cabeça de Miller, sem saber que aquele cavalheiro era Guilherme Miller. O médico disse que esta cabeça de Miller era grande, bem desenvolvida e equilibrada. Em seguida, ele continuou a dizer ao amigo do Sr. Miller: o Sr. Miller não poderia facilmente converter este homem para sua teoria absurda. Ele tem bom senso demais. Ele prosseguiu fazendo comparações entre a cabeça que estava examinando e a cabeça do Sr. Miller, como ele imaginava que seria. Ah, como eu gostaria de examinar a cabeça do Sr. Miller, ele disse. Eu daria um belo aperto. O frenologista, sabendo que o senhor que trouxera o cavalheiro era um amigo próximo de Miller, não poupou esforços para fazer observações sobre ele, observações sobre Miller. As outras pessoas ali presentes riam, e ele ria junto com elas, porque pensava que estavam rindo de suas engraçadas comparações. O exame que ele deu ao verdadeiro Sr. Miller foi exatamente o oposto do que ele imaginava que seria a cabeça do Sr. Miller se pudesse tocá-la. Isto é, examiná-la. Quando o exame terminou, o frenologista perguntou o nome do Sr. Miller. Mas Miller disse que não tinha importância. Mas o médico insistiu. Guilherme disse: Miller, pode escrever Miller. Qual é seu primeiro nome? Me chamam de Guilherme. O quê? O senhor é quem está dando palestras sobre as profecias? Sim, senhor, eu mesmo. Nesse momento, o frenologista recuou na cadeira, envergonhado, e não disse uma única palavra. Esse frenologista, no fim das contas, acabou de fato analisando a cabeça de Miller e constatando que era um homem de mente bem desenvolvida, equilibrada e de muito bom senso. Mas que situação desagradável! Podemos imaginar como ele se sentiu, não é mesmo? Guilherme Miller simplesmente ria quando as pessoas tentavam zombar dele. Não se abalava. Ele sabia que Deus o havia chamado para contar às pessoas sobre a segunda vinda de Jesus. E mesmo que Miller não tivesse todos os seus fatos corretos, Deus tinha um plano para sua vida. E Miller permitiu que Deus fosse senhor de sua vida. Ellen Harmon tinha apenas 12 anos quando ouviu Miller pregar em Portland, Maine. Ela acreditou em sua pregação e, junto com toda a sua família, tornou-se uma das primeiras adventistas. No livro Primeiros Escritos, Ellen Harmon White escreveu sobre Guilherme Miller. Ela disse que anjos de Deus acompanharam Miller em sua missão. Anjos de Deus acompanharam Miller em sua missão. Que companhias maravilhosas e poderosas ele teve. Que bênção! No grande dia da ressurreição, Miller realizará o desejo de seu coração. Ver seu Senhor voltando e estar com seu amigo Jesus. Esse é nosso desejo também. Que possamos nos preparar para esse grande dia. Amém. Essas histórias são recontadas nos livros Retratos dos Pioneiros, volume 1 e Paixão, Propósito e Poder, conforme indicadas abaixo de cada livro.
Ambos os livros são publicados pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. Mas os textos usados no vídeo foram traduzidas de Memories of William Miller e Adventist Pioneer Stories, conforme indicado nos slides. Deus abençoe a todos!